E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha só, hein? Acabei de abrir a pauta aqui e abri a pauta errada. Ó, pediram para eu falar com vocês sobre um assunto que geralmente eu não tô mais assim falando muito no canal, mas eu vou falar, beleza? Então assim, esse vídeo eu vou falar sobre assexualidade, fechou? E aí você vai falar assim, tá, beleza, e então vamos começar? Não. Antes de começar, eu vou pedir, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, Leo_Akira. Não esquece de deixar seu like para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas, por favor, tá bom? Eu falo a gente, mas é a gente, eu e você, tá? Porque eu faço tudo sozinho, beleza? O canal é só meu. Então, vamos começar. Eu quero pegar aqui o termo, como que fala? O termo científico, tá? Que eu acho que fica mais legal para vocês entenderem o assunto. A sexualidade é a falta de atração sexual a qualquer pessoa ou pequeno ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. Pode ser considerada uma orientação sexual ou a falta de uma. Pode também ser categorizada mais largamente para incluir um amplo espectro de subidentidades assexuais. Cara, tem uma coisa engraçada que eu tô vendo aqui, que fica difícil, tá? Pode ser categorizada, considerada uma orientação sexual. É verdade, porque eu já ouvi falar de pessoas, eu sou assexuado. E aí, muitas pessoas perguntaram pra mim se os autistas são assexuais. E eu vou te contar um negócio da minha experiência primeiro, tá? Eu tive uma fase assexual na minha vida. Eu fiquei acho que 2 anos sem libido nenhuma. Não tinha interesse nenhum em nada, não sentia vontade, não sentia curiosidade, não sentia nada, não me importava se eu teria uma relação sexual ou não, certo? Como eu também na adolescência, eu já tive também um hiperfoco um pouco nessa parte sexual, porque eu tava descobrindo meu corpo, então tipo, eu tava descobrindo, cara, isso é gostoso, isso é divertido, isso pode ser legal. Só que eu também tive algumas situações que me deixaram também um pouco mais preocupado nesse ponto, né? Que me deixaram assexuado. Uma dessas situações é porque quando eu era pequeno, eu fui abusado sexualmente. Eu devia ter aí cerca de uns 10, 11 anos mais ou menos. E perto da onde eu morava, em Bauru, tá? Eu não lembro o nome da rua, mas eu acho que... eu não lembro também o nome do bairro. Tá? Eu acho que eu apaguei muita coisa e isso é muito bom, porque eu prefiro apagar e esquecer essas coisas. Mas só para resumir para vocês, dessa parte que eu lembro bem, tinha um cara que perto de onde a gente morava, ele tinha uma fábrica onde ele plastificava revistas. Então sabe quando você comprava a revista e ela vinha plastificada e você rasgava aquele plástico para acessar a revista e aquilo impedia você de pegar um gibi que estava todo mofado ou molhado, né? E aí a gente brincando lá tal, e ele sempre deixava na porta assim vários gibis, né? Então um dia eu fiquei curioso, aí eu falei, eu posso pegar um desses gibis para ler? Aí ele, pode. Eu peguei o gibi, sentei na porta do lugar e fiquei lendo. E com o passar do tempo, ele foi tipo, não, pode ler o gibi aqui dentro, lê aqui na cadeira, vem em tal lugar, vem em tal lugar. E aí ele pegou, até que um dia eu tava lá dentro, e ele pegou e começou a me mostrar outros gibis, né, com conteúdo adulto. E ele me mostrou esses gibis e ele começou a me tocar. E não foi uma atitude legal. E ele me obrigou também a tocar ele e falou que contaria para os meninos da rua se a gente não continuasse. E eu acabei sendo ali não só assediado, né, como eu digo, mas posso dizer até mesmo que eu fui estuprado, né? E foi uma coisa que me deixou bem abalado, me deixou bem triste. E na época, como tinha o meu padrasto, era uma coisa que eu senti que se eu contasse pra ele, eu iria apanhar muito, eu que seria julgado, eu não seria vítima, né? Eu seria o autor daquele problema. E foi uma coisa bem ruim, assim, que aconteceu, porque
eu tive que lidar com aquilo sozinho por muito tempo. Até que eu comecei a entender o que aconteceu, até que eu comecei a entender que a culpa não era minha. E esse cara, tipo, cara, ele era velho, assim, ele tinha 60, 65 anos, esse tarado escroto do caralho. E, cara, tipo, antes de fazer, foi assim, foram vários meses ele tentando me levar cada vez mais pra dentro daquela loja. E eu sem entender o que estava acontecendo, achando que o cara estava sendo só legal comigo. E então, hoje, por exemplo, quando eu vou ler gibi da Turma da Mônica, eu fico meio desconfortável por causa dessa situação, porque eu ia para ler os gibis da Turma da Mônica nesse espaço que ele trabalhava, e ele tinha muito gibi, né, porque ele recebia os gibis antes da banca e ele plastificava para repassar para a banca. E aí ele mostrou, aí esse dia que ele chegou e mostrou essa revista com conteúdo adulto e começou a passar a mão em mim, começou a me obrigar a fazer as coisas, foi um dia bem desconfortável. E a partir daquele momento, não sei se por culpa do trauma somente, mas eu me tornei uma pessoa sexuada dali em diante por cerca de uns 2, 3 anos, até a minha adolescência, que eu falo, com 14, 15 anos, né? Então foi ruim, sabe? Foi ruim e... Gente, eu queria falar sobre essa parte da sexualidade. E eu queria comentar com vocês que a primeira impressão que eu tive de ser assexuado foi nessa fase que eu sofri esse assédio, esse abuso. E o que acontece? Tipo, eu sei que eu fui muito inocente, tá? Hoje, com 35 anos, eu percebo isso, que eu fui muito inocente. Só que eu acredito que isso pode acontecer com várias outras crianças. Hoje a gente é muito mais cuidadoso, né, com nossos filhos. A gente quase impede eles de ir pra rua, de conhecer outras pessoas, porque a gente não quer que eles sofram. E naquela minha época era tipo, todas as crianças estão na rua brincando, jogando, tal hora esteja dentro de casa. E não importava o que você fazia. Você podia ir caçar pipa, você podia ir caçar rato, você podia entrar no meio do mato e ficar brincando que você era um mago, um guerreiro, ou você podia ter contato com esse tipo de pessoas que são predadores sexuais, né? E ele estava ali só esperando uma criança aparecer lá, e ele foi dando o agrado, que era o gibizinho da Turma da Mônica ali. E cada dia que passa, eu de sentar da porta, eu comecei a sentar encostado, até que teve uma hora que eu estava sentado no sofá dentro do lugar, e eu me lembro agora que, tipo, eu lembro ele parando ali, falando, vou te mostrar outra revista, mas é segredo, e ele foi e abaixou a porta, parecia aquelas portas de bar, assim, sabe? E ele abaixou a porta, e ali dentro foi onde aconteceu esse abuso, e, cara, ali foi o início desse processo, mas eu percebi que eu não queria comentar isso com vocês, para o canal não ficar na bad, e também para não me expor tanto, mas é importante eu comentar isso, porque eu senti que seria legal eu comentar sobre isso, até chegar no ponto onde eu fiquei assexuado realmente por bastante tempo na adolescência. Mas como essa foi a primeira sensação que eu tive de assexualidade, eu queria compartilhar, mas eu não estou me sentindo nada bem em compartilhar isso agora. Tô realmente desconfortável. Já é uma coisa, eu acho que eu comentei isso com uma ou duas pessoas no máximo em todos esses anos, e eu tô falando aí de 25 anos, né? Então em 25 anos eu devo ter comentado isso com uma ou duas pessoas, e por cima ainda, e hoje eu tô expondo isso para tipo mais de 25 mil pessoas, e não tô feliz, cara, não tô confortável. E eu peço desculpa para todos vocês que acompanham o meu canal nesse ponto, assim. Eu sei que vocês já me conhecem, já viram como eu me abro nos vídeos, como eu me exponho e compartilho as experiências. E eu faço isso de bom grado para todos vocês, mas não vou conseguir continuar com o vídeo. Não vou conseguir continuar com esse assunto,
por mais que eu tivesse muito vontade de compartilhar e de falar mais a respeito, infelizmente não vai rolar. Eu peço desculpa para vocês aí, tá bom?